Olá pessoal, o vídeo de hoje é sobre o livro Primeiras Histórias da Clarice Lispector. Eu criei um projeto aqui no canal chamado Clarice Lispector, que é um projeto que assim, né gente, é pra vida toda. Eu quero ler a obra toda da autora, então eu já li um livro que está naquele, vou deixar linkado aqui no box de descrição aquele vídeo, que ali eu já falo sobre um livro Aprendendo a Viver, tem toda a história desse livro e tal. E eu tenho essa edição aqui que é com os contos completos da Clarice, então ele foi aquele livro de um vídeo que eu postei para vocês votarem, e vocês votaram, né, no livro de contos para 2018, o livro de contos da Clarice. Então eu tenho essa edição aqui, que é da editora Rocco. Isso daqui é uma Jacket, uma edição muito linda. E eu irei ler um livro dessa edição por mês. Então o primeiro aqui é Primeiras Histórias. Então, como eu disse, é um livro de contos, né? E, gente, tem uma introdução aqui maravilhosa nesse livro, que foi escrito pelo Benjamin Moser, eu acho que é assim, que ele é o que escreveu essa biografia aqui da Clarice, que eu pretendo ler agora em 2018, né? Calhamaço, vamos ver se eu consigo. E ele que faz a introdução aqui deste livro, e é incrível. O capítulo se chama Glamour e Gramática. Por que glamour e gramática, né? Porque a Clarice, isso era uma coisa que eu não sabia, mas a Clarice, quando se fala em Clarice, é como se você estivesse falando de bruxaria. E eu fiquei, oi, como assim, né? E aí ele coloca toda uma explicação. Por quê? O glamour da Clarice Lispector era muito perigoso, porque ela estava o tempo inteiro escrevendo sobre a alma feminina de uma forma muito transparente, muito transparente. Então esse glamour era confundido com bruxaria, se é que vocês me entendem. E detalhe, a Clarice, ela não era uma mulher, né, uma escritora solteira, sem filhos, ou uma escritora divorciada, que tinha toda aquela questão do empoderamento da mulher e etc, etc, etc. Não, Clarice era casada, tinha filhos, dona de casa e escritora. E os contos da Clarice giram em torno justamente dessa mulher que é casada, que tem filhos, que é dona de casa, que trabalha. O autor acaba fazendo uma comparação, porque geralmente as escritoras consagradas eram aquelas mulheres solteiras ou divorciadas e que não tinham filhos, e isso mudou muito. Então nós temos Clarice, nós temos até mesmo o exemplo da J.K. Rowling, né? Que óbvio, depois ela se casou, ela já tinha um filho, se casou, né? Teve outros filhos. Então assim, não, para você ser escritora, você não precisa não ser casada, não ter filhos, não. Você pode ser mulher e ponto. Independente se você é dona de casa ou não, enfim. Mas isso... é estranho falar sobre isso, né? É meio estranho. Eu nunca tinha parado para pensar nessa questão, mas é verdade. O autor fala uma coisa aqui que é verdade. Geralmente as escritoras consagradas, elas são solteiras, elas não têm filhos, né? Elas não têm essa responsabilidade. É como que aquela questão, se a mulher ela não tem filhos e ela não é casada, então ela tem tempo para escrever, né? Só que não, a gente também tem tempo para escrever sendo mãe, sendo esposa. Gente, mulher, a gente consegue fazer milhões de coisas ao mesmo tempo. Então vamos lá para os contos. Teve alguns que eu gostei muito, outros que eu gostei mais ou menos e outros que eu não gostei. Na verdade teve um conto que eu não gostei. Acho que é porque eu não entendi, pode ser. Eu não entendi muito bem aquele conto, mas enfim. Então eu vou falar de uma forma muito resumida sobre cada um deles, tá? O primeiro aqui ele se chama O Triunfo. Então nesse conto Triunfo, a personagem ali, óbvio, é uma mulher, né? Claro, todos os contos, né, é uma mulher. E o conto começa ela meio desnorteada porque o marido fez as malas e foi embora. Essa mulher, ela fica sempre à espera do marido, ela fica são os contos bem curtinhos e nesse conto ela fica se lamentando o tempo inteiro e ela não consegue entender o porquê que o marido foi embora. Mesmo ele deixando ali um bilhetinho dizendo que não aguentava mais o amor dela. O que deu a entender é que ela não era uma mulher ciumenta, mas sabe aquelas mulheres que amam demais, que extrapola, que sufoca, que prende a pessoa? Deu a entender isso, porque ele fala que o amor dela o sufocava, o prendia muito.
Então ele arrumou as malas e foi embora. E ela não consegue enxergar isso. Para ela é a melhor esposa, a melhor mulher, e não, ele vai voltar porque eu sou a melhor. Mas não é bem assim. Se ele voltou ou não, a gente não sabe, não é mesmo? A gente não sabe. Mas foi um conto que eu gostei muito, porque vai passando naquele momento ali todos os pensamentos dela. Então você, em algum momento da sua vida, você mulher, né, que já tem mais de seus 30 e poucos anos aí, claro, que já passou por relacionamentos e tal, sempre tem aquele momento que a gente fica, mas por que ele não quis namorar comigo? Ou por que ele não ficou casado comigo? Ou porque, enfim, né? A gente passa por pode parecer assim exagero, mas essa mulher não se ama. Não é bem por aí, não é isso que a Clarice está trazendo nos seus contos, tá? Não é a questão do amor próprio, etc. Não, porque tem alguns contos que ela até fala um pouquinho sobre isso. Na verdade. Mas aqui não, são aquelas fases, aqueles momentos. O próximo conto se chama Obsessão, e aqui a mulher ela está nos contando a história dela, que ela se casou aos 19 anos e ela tinha um casamento muito feliz, uma família muito feliz, tanto a família dela como a do marido, almoços de domingo e etc. E assim, gente, ela vivia muito bem. Até que teve um dia que ela teve febre tifoide e ela teve que se afastar da casa, da cidade. Acho que ela foi fazer... Eu não sei se ela ficou internada ou ela foi fazer um tratamento. Acho que ela foi fazer um tratamento num lugar específico. E ela ficou hospedada ali numa pensão. E nessa pensão ela conheceu quem? Daniel. E aí, gente, a cabeça dela muda. Ela fica extremamente apaixonada por esse Daniel. E assim que ela retoma a saúde, ela volta para casa... ela não consegue mais ter aquele relacionamento com o marido porque ela tá pensando no Daniel. E assim, ela acaba ficando com o Daniel, eles vão morar juntos, só que aí como os contos são curtinhos, vocês, né, não vão dar muitos detalhes. É engraçado como ela já percebia coisas estranhas no momento que eles estavam conhecendo lá na pensão e como aquilo se agravou no relacionamento deles. E claro, eles não ficaram juntos. E é bem interessante. Isso não é spoiler, tá, gente? Porque, enfim. Ela fala o seguinte: como tive forças para destruir tudo o que eu fora, para ferir Jamie, que era o marido dela, e tornar infelizes papai e mamãe, já velhos e cansados. Então, assim, são certas atitudes que às vezes nós tomamos e que é fato que nós que nós vamos nos arrepender, mas a gente tem que cair, tem que fazer. Então é um conto que fala muito sobre isso, sobre a paixão, sobre a impulsividade de nossas paixões. O próximo conto se chama Delírio e foi o único conto que eu não gostei. Mas por que eu não gostei? Porque eu não entendi esse conto. Eu não entendi, gente, eu li 2 vezes, eu não entendi. O conto ele se chama o Delírio, então assim, ele é um delírio, não faz muito sentido as coisas que estão acontecendo, entende? Então foi um conto que assim, eu não entendi e também não gostei porque eu não entendi, tá? Isso. O próximo conto se chama Eu e Jimmy, e aqui a narradora ela nos conta o amor, né? Assim, que ela sente por esse Jimmy, que é um amigo dela, primeiramente e tal, e como eles conversam sobre relacionamentos. Ele parece um psicólogo falando, né? Aquela coisa toda. E aí acontece o primeiro beijo entre eles e tal, só que assim, ele não é o grande amor da vida dela, tanto que ela acaba se apaixonando por outra pessoa e ela chega nele e fala: olha, eu não quero continuar porque eu gosto de outra pessoa. E ele acha isso absurdo, porque até então ele tinha uma ideia sobre amor, ele idealizava o amor sendo de uma forma, e aí eles entram em conflito. E aí que essa narradora, ela tem uma conversa com sua avó, e vó é vó, né, gente? Então a avó, ela falou algumas coisas ali pra ela que tem tudo a ver com aquilo que o Jimmy falou. E aí sabe quando a pessoa leva, né? Enfim, muito bom esse conto, muito bom. O próximo conto se chama História Interrompida. E aqui a narradora, ela vai nos contar o dia que ela se apaixonou por um cara que era muito melancólico, um cara que era muito triste. E eles se encontravam. E, gente, sabe aquela pessoa pra baixo? A pessoa pra baixo. Ela falou assim: bem, ou ele vai me deixar depressiva e eu vou cortar meus pulsos, ou eu tenho que salvar esse cara, né? De alguma forma, ou ele também vai se matar. Então ela tenta salvar esse cara, só que ela vê
que o negócio é meio complicado. E ele acaba pedindo ela em casamento. O que ela faz? Ela foge porque ela viu que o negócio vai ser feio. E passa ali algum tempo, não sei se é amiga dela, enfim, ela já casou, ela tá com um filho, e aí ela recebe uma notícia, né? E aí, enfim, vocês precisam ler o conto, muito bom. Esse conto, gente, foi o melhor, na minha opinião. Ele se chama A Fuga. E a narradora aqui, ela está nos contando, né, que ela é casada há 12 anos e um belo dia ela resolve ter 3 horas de liberdade, assim, fora de casa, né, daquelas obrigações. E nessas 3 horas ela começa a pensar na fuga, ela quer fugir do casamento, ela quer fugir de tudo. E quem nunca, né, gente? Ainda mais quem é mãe, né? Eu já tive esses momentos assim, fugir. Literalmente fugir, ficar assim meses fora, mas não rola, né? Porque a gente sabe que não rola. E é isso que acontece com a protagonista aqui, né? Ela fica ali criando todo, não, eu vou fazer isso, vou pegar minha mala e tal e tal. Mas aí, gente, tem um final assim que é muito engraçado. Ele é engraçado porque ele é muito real. Ele é muito real. Então, vocês também precisam ler pra saber. Mas foi um dos contos que eu mais gostei. O próximo conto, chamado Trecho, também, gente, é um conto muito mulher, assim, quem nunca, né? Ela combinou com o namorado dela, o Cristiano, ele chama Cristiano, de se encontrar num restaurante e parece que, assim, não é apenas um encontro, vai ser o encontro porque ele tem uma coisa muito importante pra dizer ali pra ela e tal. E ela tá lá esperando ele, né? Ela chegou primeiro e cadê o Cristiano, gente? Cadê a criatura divina que não aparece? E ali ela vai falando todos os pensamentos, os mais loucos, os mais absurdos que ela tá pensando em relação ao Cristiano não ter aparecido naquele momento. O próximo conto também eu gostei muito, ele se chama Cartas a Ermengardo, que é um nome meio difícil, e é de uma senhora que escreve cartas para esse cara aqui, só que assim, gente, eles não se conhecem. Tá? Eles não se conhecem. Ela fica observando ele através da janela do apartamento ou da casa, enfim. É muito bom, não posso dizer mais coisas para não entregar o conto para vocês. O próximo conto se chama Gertrudes Pede um Conselho. E aqui nós temos uma adolescente depressiva, melancólica, que já pensou em suicídio e que pede um conselho aqui para terapeuta. Então você tem todo o desenrolar da história dela com a terapeuta. Esse conto eu achei um pouquinho chato, um pouco monótono, não curti muito, tá? Ele tem um final muito bom mesmo, vale super a pena pelo final dele. Mas eu não gostei muito do desenvolvimento, ele é até um conto mais longo, acho que é por isso que ele ficou mais monótono, então não curti muito, mas tem um final muito bom. E aí você tem o último conto que é Mais Dois Bêbados, e isso eu não preciso dizer, né, gente, porque é dois seres humanos bêbados num bar conversando. Um cara lá é casado, tem filhos, todo enrolado, então não preciso dizer muita coisa, porque você tem conversa de dois bêbados. Acho que isso já diz tudo. Então é isso, gente. Eu gostei bastante. O único conto que eu não gostei foi Delírios. E o próximo livro que será lido será Laços de Família, tá? No mês de fevereiro eu irei ler Laços de Família e venho aqui resenhar pra vocês. Eu vou deixar linkado aqui no box de descrição o link de compra dessa edição incrível e maravilhosa. E vocês comprando por esse link, vocês também ajudam o canal. Então é isso. Não esqueçam de dar o like, compartilhar e se inscrever aqui no canal. Beijos e até o nosso próximo vídeo. Tchau!